também uma parte importante que você tem que considerar, que é como calcular a sua tabela de brindes. A gente nunca passa de 10% do valor da mensalidade, do valor que o cliente está investindo, vamos dizer, na matrícula do cliente, na mensalidade do cliente. E aí o montante financeiro que ele ia investir na gente, a gente, vamos dizer, que fez o cálculo e viu que se passasse de 10% não seria viável. Basicamente, a gente estruturou dessa forma, calculando 10% do valor investido do cliente com a gente. O Renato, da Best Shape, como que ele fez a conta dele, né? Como ele falou, ele pegou o plano que mais é interessante para ele, que é o plano de fidelização de 1 ano, né? Que tem um investimento maior, né? Então, do aluno. Então, ele tem certeza que ele vai receber aquele montante até o final do ano. Aí ele fez um cálculo de alta frequência. Então, o que que ele quis dizer? Ele quis fazer uma tabela de pontuação para alunos que têm esse plano que é mais interessante para ele e frequentam muito a sua academia, né? Então, a gente vai fazer, essa vai ser a base da nossa pontuação. É a partir desse aluno, desse contexto, que a gente vai criar a nossa pontuação, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como que ficou essa conta. A gente tem, então, uma frequência 6 vezes por semana, né? Então, você sabe que é difícil, né? Uma pessoa ir 6 vezes por semana. Normalmente, ela vai 2 vezes e meia, né? Na média aí, normal das academias. Mas, de novo, a gente está fazendo um cenário ideal, assim, do cliente mais fidelizado possível que a gente possa ter. Então, a gente colocou uma frequência de 6 vezes por semana. E aí, eu tenho pontos de acesso, o pontos de plano e o pontos de aula coletiva, que são as variáveis que ele está colocando aqui hoje, né? Então, que ele está, só para a gente ter uma noção da conta, que são as principais variáveis que ele pontua. Então, aqui nessa conta, por exemplo, do pontos do acesso, o que que é? É 6 vezes 4, porque eu tenho 6 pontos, né, por semana, e eu tenho 4 semanas no mês, então eu vou fazer 6 vezes 4, tenho 24 pontos. E aí, a partir de então, isso no mês 1, no mês 2 eu vou ter 48, e aí até o fim, né? Que eu vou ter ali os últimos meses até o mês 12 e depois outras contas aqui. Então, essa é a pontuação que o aluno vai ter, o saldo de pontos de acesso que o aluno vai ter a cada mês. Como o meu plano maior dá 100 pontos, né, no caso que a gente utilizou aqui, eu vou somar mais 100 pontos, então estou analisando para cada mês, estou analisando o saldo dos pontos do meu aluno. Então, nesse mês 1, ele vai ter 24 pontos de acesso, mais os 100 pontos que ele já teve ali, né, de plano que ele adquiriu. E depois eu vou adicionar mais 12 pontos de aula coletiva por mês. O que que eu fiz aqui, né? O que que a gente fez? A gente considerou que o aluno vai ter mais ou menos 3 pontos de aula coletiva por semana. E então, em um mês, ele gera 12. Então, o saldo dele aqui vai adicionar mais 12. Então, vocês vão ver que a caixinha de trás com mais 12 pontos de aula coletiva. E aqui eu vou ter uma aproximação de quanto seria a pontuação dele em cada mês, o saldo de ponto deles em cada mês, num cenário fictício, mas num cenário onde a pessoa está frequentando muito a nossa academia e é um aluno que tem a aquisição do nosso plano, né? Do nosso plano de anual. E aí, o Renato fala que que para ele não é interessante fazer um investimento maior de 10% em relação ao quanto o nosso aluno já investiu na gente. Então, considerando um plano anual de R$ 1.440, então que mensalmente ele dá 120, né? A gente vai vendo quanto que o aluno investiu na gente, né? Por mais que ele já fechou o contrato de 1.440, no primeiro mês ele investiu na gente 120, no segundo mês 240 e por aí vai. E aqui 10% do valor investido, então eu faço o cálculo de 10%, tenho R$ 12, né, no primeiro mês, e as 24 no segundo, e aí vou fazendo a conta. O que que a gente fez aqui? Vocês estão vendo que eu vou ter faixas de pontuação aqui, ó. Então, pegando meu total de pontos, eu tenho algumas faixas de pontuação. Então, para uma pontuação de aproximadamente 200 pontos, eu posso investir de R$ 36 a R$ 60 no brinde, porque isso não vai ultrapassar os 10%, que é o limite considerado no caso da Best Shape. Lembrando que você tem que fazer a sua conta financeira de acordo com os seus números para ver qual é essa porcentagem ideal. Tá bom? De limite que você quer gastar. Se você quer ser mais prêmios mais chamativos, se você quiser gastar menos, então essa porcentagem pode alterar. Mas no caso a gente está usando a porcentagem de 10%, que é um valor bom, de 5 a 10% é um valor ok.
Então, nessa faixa de 200 pontos, eu venho aqui, ó, eu posso investir de 36 a 60 reais. Então, um exemplo seria uma garrafa térmica, por exemplo, uma garrafa térmica boa, né? Que em preço de venda seria mais ou menos esse valor. Daqui são exemplos, tá? Então, não se prendam a isso, é importante que você tenha esses valores aqui. Então, para prêmio de 200 pontos, eu posso investir nessa quantia aqui. Já na outra faixa, eu começo a entrar na faixa mais próxima dos 300 pontos, eu posso investir de 72 até 108, na verdade, né? Aqui tá 96, mas seria 108. Então, entre esse valor aqui, eu posso fazer um investimento de, por exemplo, camiseta de esporte, top de esporte, né? Uma roupa fitness, seria interessante, que é mais ou menos nesse valor, e que o aluno com 300 pontos juntaria. Lembrando que com 300 pontos, olha como fica longe. 300 pontos vai juntar no 8º mês, caso a pessoa esteja indo muito na nossa academia, né? Então, é um ponto distante. Fiquem tranquilos que isso não vai gerar. Por isso que a gente faz a conta numa frequência muito alta, para não ter, para ter uma certa dificuldade de você não ter um custo muito grande na compra dos brindes, né? E aí, por aí vai. Então, quando eu chegar aqui na pontuação mais alta, por exemplo, quando chegar em 2 anos, eu vou ter 2 anos dessa frequência, eu vou ter 820 pontos, né? A pessoa já vai ter investido R$ 2.880 comigo. E eu posso dar esse valor aqui, né, de brinde. Então, eu posso gerar, por exemplo, um jantar tudo pago, um headphone Bluetooth, né? Então, a gente pode pensar em algo legal aqui dentro dessa pontuação. Uma coisa importante aqui é que o Renato, e é uma técnica importante de marketing, é que se coloca um prêmio a, por exemplo, 1.000 pontos, né? Se você faz uma pontuação de 1 a 100 para a maioria das coisas, uma pontuação de 1.000 pontos é chamativa, é desafiadora, então você pode fazer um investimento fora da conta, que é o que ele faz. Então, a televisão de 32 polegadas tem um custo mais ou menos de R$ 1.200, né? Que aí seria, o de 1.200 a 1.500 seria fora da conta, não faz sentido com os 10% aqui, mas é um prêmio distante, desafiador, que você vai premiar para o aluno que já está há muito tempo com vocês, então que se esforçou muito, que se envolveu muito com a academia, e vai gerar o que? Uma expectativa, né? Um engajamento muito grande dos alunos com essa premiação. Então, televisão, smartphone, pode ser uma conta que você pode ter, um brinde único, distante que você vai ter lá, que nesse caso, por exemplo, se você seguir essa mesma pontuação, 1.200, 1.500 pontos já seria interessante, já é desafiador o bastante para uma televisão, por exemplo, né? Então, você pode ter 1 ou 2 brindes que são mais de chamar atenção, né? Que são mais difíceis, mais desafiadores, não estão na conta do 10%, mas podem fazer uma movimentação de marketing. Então, vocês vão ver que a maioria dos produtos, eles seguem essa regra, a maioria dos brindes, eles vão seguir essa regra dos 10%, né? Ou de um valor em relação ao quanto esse aluno já investiu em mim, né? Mas um ou outro pode não precisar seguir essa conta para gerar esse engajamento. Tudo bem? Então, essa é a forma que a Best Shape calcula ali a sua pontuação, a sua tabela de brindes, e pode ser também a forma que você pode fazer para calcular no seu cenário. Basta você ver o quanto de desconto, assim, né? Quanto de retorno você quer dar a cada valor investido para o seu aluno, tá bem? Agora veja o próximo vídeo sobre dashboard e indicadores importantes que você deve acompanhar ao longo da sua gestão.